Evangelho de Lucas, capítulo 4, e eu vou ler o versículo 12 e versículo 13, que diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meus irmãos, esta palavra está no contexto da chamada tentação de Jesus. Então, note, eu quero fazer uma comparação com tentação. O primeiro homem, Adão, que era terreno, e tinha corpo, alma e espírito. Ele estava num local maravilhoso, um paraíso na terra, o Jardim do Éden. E ele foi tentado e pereceu. Com isso trouxe a morte e o pecado para o mundo. Mas a palavra fala do segundo Adão. O primeiro Adão era carnal, terreno. O segundo Adão, que é Jesus, que é espiritual. Por que segundo Adão? Porque Jesus, sendo verdadeiro Deus, ele tomou a forma humana, nasceu de Maria. Com uma finalidade, resolveu o problema do pecado do mundo, porque o pecado entrara por Adão. E tinha que provar, mostrar que o homem pode vencer as tentações. E o que acontece? A palavra nos diz que Jesus chegou para o Jordão, onde estava João Batista batizando. E ali ele foi batizado por João Batista. E quando ele sai das águas, note que está nos evangelhos, ao sair das águas, ele viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer sobre ele na forma corpórea de um pombo, coisa poderosa e maravilhosa. E a palavra conclui, como está também em Mateus, que ele, cheio do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. Entendam, meus irmãos, ele não foi batizado com o Espírito Santo, porque é ele que batiza com o Espírito Santo. E ainda não tinha havido o derramamento do Espírito Santo, que foi para a igreja no dia de Pentecostes, mas ele estava cheio. E foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note o que a Bíblia diz. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O deserto ali significava e simbolizava o lugar da tentação. E 40 dias e 40 noites ele ficou no deserto, não comeu nem bebeu. Note, como homem passar 40 dias e 40 noites no deserto, sem beber, sem comer, ele teria como homem cheirando comida a longo tempo, a longos dias, a distância. E aí chega o tentador. E nós conhecemos a resposta de Jesus. E por isso eu estou focalizando agora essa terceira tentação. E diz que Jesus respondendo disse: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque ele disse, olha, dá os seus anjos a teu respeito para te guardarem. Ele mandou os anjos jogar de cima do templo lá. Era uma tentação.
E Jesus agora traz uma palavra que serve para nós. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O poder de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã, não é para exibição, mas é para te abençoar, te guardar e fazer a obra de Deus. Interessante que Satanás tentou e tentou e tentou. Como ele não conseguiu o objetivo, ele se retirou. E nós encontramos outro evangelho, e chegaram os anjos e confortaram Jesus. Meus irmãos, Jesus venceu o adversário em todo sentido. A vitória final ainda vem na cruz. Para se cumprir o que Deus tinha dito para Eva. Haverá guerra entre a tua semente e a semente da serpente. Deus falou para a serpente, a maldição. Na maldição para a serpente, trazia uma bênção. E Eva escutou. Quando ele está dizendo para a serpente, olha, haverá guerra entre essas duas sementes. E a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça, vai ferir. Serpente de cabeça ferida é morte. E Jesus, na cruz, pela morte, ele feriu, esmagou, quebrou o império satânico, o império do pecado, e deixou para o homem agora uma esperança de salvação. O primeiro Adão trouxe morte e pecado. O segundo Adão, que é Jesus, que é do céu, segundo a palavra, trouxe vida, trouxe perdão, reconciliação. Você que está me ouvindo, fique com o segundo Adão, que é Jesus. Entregue sua vida para Ele. Você que já é crente, continue na comunhão com Ele, que Ele é o vencedor. Ele te dá vitória, para que na hora da tentação possas vencer também, no nome de Jesus. E que Ele, que está comigo agora, o Senhor Jesus, me dando graça para pregar, e está na tua vida também ouvindo, continue te abençoando maravilhosa e poderosamente, e venhas a ter um dia de bênção e um dia de paz. Eu quero orar. Se você quiser e puder, ore comigo. Deus bendito, Pai maravilhoso, te agradecemos pela salvação tão maravilhosa que tem nos dado na pessoa de Jesus. Te agradecemos porque também tu nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, nos protege e continua protegendo todos aqueles que estão me vendo e ouvindo neste dia. Pai eterno, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.